porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Então, é a necessidade que nós temos como filhos de Deus de sermos guiados pelo Espírito. Como foi apontado, a realidade de ser guiado pelo Espírito é uma realidade da nova criação. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criação, você precisa ser guiado pelo Espírito. Amém? É uma realidade na qual Deus estabeleceu para nortear a sua vida de crescimento espiritual. Amém? E de direcionamento para a sua vida. Sabe, entendendo que nós não estamos mais no escuro. Aqueles que não nasceram de novo ainda estão em trevas. E porque ainda estão em trevas, estão no escuro, estão tateando, tentando fazer com que alguma coisa na vida deles dê certo. Atirando para todo lado, como popularmente se diz, né? Atirando para todo lado para ver se acerta alguma coisa. Eu conheci uma pessoa que disse que atirei no que vi e acertei no que não vi. Ou seja, sem discernimento, sem direção, queridos. Mas nós não somos assim, Deus. Porque nós nascemos de novo, nós saímos de um lugar de trevas, escuridão e sem direção para o reino de Deus, aonde nós somos iluminados, temos sabedoria e revelação vida do Pai pelo Espírito de Deus no seu Espírito. Amém, queridos? Aleluia, essa é a vontade, essa é a realidade de Deus para a sua vida. Só fazendo uma breve recapitulação, eu quero que você abra em João capítulo 1, versículo 12. Vamos só recapitular aqui algumas coisas para nós avançarmos. João, capítulo, Evangelho de João, certo, irmãos? 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Você é filho de Deus? Você recebeu de Deus, de Cristo Jesus, esse poder de ser feito filho de Deus. Amém? E na quinta passada nós pontuamos algumas coisas sobre que no grego existem algumas expressões que falam sobre filho. Esse versículo de João mostra teknon. Você é teknon. Quando você nasce de novo, a aplicação para filho é exatamente essa, teknon, que foi gerado, criado. Amém, queridos? E Tiago fala isso, que nós somos criados de novo, gerados de novo pela palavra da verdade. E por enquanto, teknon. Por quê? Porque você ainda acessou agora o reino de Deus e vai crescer espiritualmente, compreendendo e entendendo qual é a vontade de Deus. E à medida que você se aplica a se desenvolver, a crescer espiritualmente, você chega na fase de filho como huios. Huios, certo? No grego é huios, que significa filho maduro ou que anda na semelhança na qual foi criado para ser. Lembrando que Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que nós fomos criados, irmãos. O objetivo de Deus foi exatamente esse, nos criar para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Efésios capítulo 14 diz que os 5 dons ministeriais foram estabelecidos na igreja com um propósito, para que nós fôssemos conduzidos à plenitude de Cristo Jesus, à plena maturidade. Amém, queridos? Então o interesse de Deus é sempre esse, é que você seja teknon, nasça de novo, amém? Mas não fique nessa fase imatura, mas se você se desenvolva, cresça espiritualmente, a perfeita imagem de Jesus Cristo. E chegando nessa perfeita imagem de Jesus Cristo, você vai ser um filho maduro, exercitando e fazendo tudo aquilo que Deus lhe designou para ser como um filho. Amém? Você olha para Jesus e vê o modelo de filho maduro, huios de Deus, ou filhos maduros de Deus, exercitando, exercendo aquilo que Deus chamou para ser e fazer. Amém, irmãos? Aleluia! E sabe, querido, essa é a vontade de Deus para a nossa vida como uma nova criação. Sermos guiados pelo Espírito. Amém? Lembrando que em Romanos capítulo 8, versículo 16, fala que o Espírito dá testemunho no seu espírito. Diga assim, testemunho interior. Sabe, queridos, nós temos essa realidade. A primeira verdade, ou o primeiro modo que Deus nos guia é pela sua palavra. Nós não podemos perder isso de vista. É interessante porque o contexto do que Hebreus trata em capítulo 4, versículo 12, onde nós bem conhecemos aquele versículo que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém?
No contexto, se você perceber versículos acima, o autor de Hebreus está falando sobre você ouvir a voz do Senhor e não ser desobedientes. Amém? É você ouvir a voz do Senhor. E como o próprio autor de Hebreus diz, que se você ouvir a voz do Senhor, hoje atentar para a direção dele e não ser desobediente, nós não vamos cair como o povo caiu no deserto. Amém? Então o contexto na qual o autor de Hebreus está falando, aí ele chega para o capítulo 4, versículo 12, que ele fala sobre a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele faz menção que é importante nós considerarmos a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz para nortear a nossa vida, para direcionar a nossa vida. Amém, queridos? A nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e as atitudes que precisamos dar em meio às situações que são diante de nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Ela é poderosa como uma espada de dois gumes que penetra profundo no nosso ser, separando o que é da alma e o que é do espírito. Amém? Separando osso e medula. Ou seja, queridos, o autor de Hebreus está trazendo esse entendimento que a palavra de Deus, ela é apta para discernir e lhe auxiliar em todas as situações. À medida que você precisa de uma instrução, de um direcionamento, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para te auxiliar nisso. Amém, queridos? Então, nós entendemos que a primeira forma é pela palavra, a segunda é pelo testemunho interior. Nós temos um testemunho interior e nós não podemos negociar isso, queridos, ou negligenciar. Amém? Aleluia. Eu digo negociar porque às vezes vem situações diante de nós mesmos naturalmente tão favoráveis que nós, aí ao mesmo tempo vem uma direção do Espírito no seu espírito, o testemunho interior, e por causa daquilo que está diante de nós, dos nossos olhos, é tão bom, que nós negociamos a direção do Espírito no nosso espírito, o testemunho interior. E aí nós acabamos negociando, sabe, burlando, passando por cima desse testemunho, dessa ação do Espírito no nosso espírito. E aí acabamos tendo algumas situações desconfortáveis, porque não atentamos para isso. Amém, queridos? E outra vez nós podemos estar negligenciando porque nós não estamos crescendo e não nos desenvolvendo a termos uma plena sensibilidade à voz do Espírito. Amém? Sabe, queridos, Romanos 8,16. Abre, por favor. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. É uma sinalização do Espírito dentro de você, querido. É uma sinalização do Espírito no seu espírito. E sabe, é necessário nós estarmos sensíveis ao Espírito. Sabe de uma coisa, queridos? Há uns anos atrás eu ouvia muito algumas pessoas dizendo, e eu usava isso como desculpa mesmo, Deus se calou. Deus não está falando comigo. Usavam muito essa expressão, sabe? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, Deus se calou. Não, queridos, Deus não se cala. Na verdade, desde a fundação do mundo, Deus começou o mundo falando, queridos. E até hoje Ele continua falando. Agora há uma possibilidade de alguém estar como o povo de Israel estava no deserto, não atentando à voz do Senhor e perecendo. Mas o Senhor, Ele não deixa de falar. Irmãos, uma coisa eu tenho plena convicção. Paulo fala, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, queridos. Sabe, eu tenho uma plena convicção, ainda que eu vá em uma direção e erre, não foi por falta de direção de Deus, foi por falta de sensibilidade à direção. É a falta da sensibilidade, querido, não é a falta da direção. Há uma possibilidade de ter uma falta daqui para lá, mas nunca haverá uma falta de lá para cá. Consegue me compreender? Eu quis usar o exemplo para que você compreendesse melhor, mas a verdade é que o Espírito lá está aqui já, irmãos. O céu foi estabelecido no nosso interior. O reino de Deus foi estabelecido em nosso interior. E a direção já está aí. O que nós precisamos é nos desenvolver para ouvir a voz do Espírito. Sensibilidade.
mas sempre está lá. O testemunho, o testificar do Espírito sempre está aí, irmãos. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o testemunho interior. Amém, irmãos? E esse testemunho interior é seguido com uma consciência de paz, ou uma ausência de paz. Por favor, abre em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Há uma outra versão? Tem como colocar aí, Maria, outra versão? Pronto. A paz de Cristo deve ser o juiz. Em outra versão diz o árbitro. Amém? O juiz no coração de vocês. Visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém, queridos? O testemunho interior sempre será seguido de paz no seu coração. Amém? Ou uma ausência de paz. E o que isso quer dizer, Marcelo? A paz ou a ausência dela? Quer dizer que quando você tem um testemunho interior e você tem paz dentro de você, é como um sinal verde diante de você. O Espírito está dizendo, há uma direção firme para você, continue. Avance nesse projeto. Mas quando não há uma paz ou uma ausência de paz, é uma sinalização do Espírito te alertando, ei, não siga por esse caminho, não há firmeza para você, não há prosperidade para você nesse caminho. Pare, amém? Pare. A ausência de paz é isso, querido. E é interessante porque ele usa como juiz, aquele que aponta, entendeu? Aquele que traz um senso, sabe? É isso. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Testemunho interior, seguido de paz. Sabe, queridos, nós precisamos muitas vezes aquietar. Às vezes, talvez por situações e questões que você e eu possamos enfrentar, e em meio a um turbilhão, é necessário você se aquietar para você conseguir ouvir a voz. Amém. Até mesmo para você conseguir ter essa percepção de paz. Não se envolva com a questão. Não se envolva com o problema. Não se envolva com aquela coisa que está te envolvendo. Amém? Tenha o domínio. Diga assim, eu posso ter domínio. Queridos, Deus nos deu o domínio, a autoridade. Domine ele. Adão, quando pecou, não conseguiu dominar nem ele mesmo. Mas você em Cristo Jesus consegue dominar. Amém? Você consegue dominar suas emoções. Você consegue dominar os seus sentimentos. Você consegue dominar as questões que estão diante de você com a sabedoria de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Agora vamos avançar, irmãos, para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por favor. Sabe, Paulo em Romanos capítulo 9, segura aí, em Gálatas 5, 16. Paulo em Romanos capítulo 9 fala da nossa consciência. Ele falava que a consciência dele dava testemunho. Agora perceba, querido, o desenvolvimento de Paulo. Ele procurou se desenvolver para ter uma plena convicção do testemunho do Espírito no Espírito dele, no Espírito humano. Amém? E ele desenvolveu-se a conseguir discernir a voz do próprio Espírito. Amém? Ele entendia quando era o próprio Espírito sinalizando algo. Você consegue compreender a importância disso? Ele diz que a consciência dele dava testemunho. Amém? Sabe, preciso desenvolver a minha vida para ter essa sensibilidade do testemunho interior. Mas também não posso burlar a minha consciência. Amém? A consciência vai estar ali, sinalizando alguma coisa
para você. E você precisa pegar o que a consciência está sinalizando. Mas vamos avançar aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Aí eu quero voltar para Romanos capítulo 8, versículo 14. Não precisa abrir, vou só mencionar mesmo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são uios, maduros, desenvolvidos. Aplicaram a se desenvolver, buscaram amadurecer-se no que diz respeito a ouvir e obedecer à voz do Espírito. Aí a palavra diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você se desenvolve espiritualmente e cresce espiritualmente, querido, você vai andar em maturidade. E você não vai satisfazer a vontade da carne. Você não vai obedecer às inclinações da carne. Amém? Aí ele diz, andai no Espírito. Cresça, se desenvolva, amadureça. Decida focar na plenitude de Jesus Cristo para a sua vida e jamais, absolutamente, você nunca vai ceder à carne. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Nós entendemos, queridos, que a carne ainda não se converteu. A sua se converteu? A carne, ela ainda aguarda a expectativa da renovação do corpo, amém? Da transformação do corpo. Mas ainda há sentimentos e desejos na carne que precisam ser mortificados. E diga assim, todo dia. A carne precisa ser mortificada todo dia. O pastor Marquinhos diz assim, ela morreu mesmo ou só foi um desmaio? Não, irmãos, nós precisamos fazer ela morrer mesmo. Todos os dias. Amém? Ela está ali, desejando e querendo coisas, mas cabe a você, querido, não obedecer à carne, mas matar os desejos dela. E vamos avançar. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Amém? Deixa eu ler aqui nessa versão, NVI. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Amém? Essa outra versão, NVT. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. E quando fala da natureza humana, querido, não está falando do Espírito humano, está falando da carne mesmo, do corpo humano. O seu corpo vai querer contra tudo aquilo que vem do Espírito, ou tudo aquilo que o Espírito aponta como caminho de verdade para a sua vida. Amém? E o Espírito, querido, vai contra a carne quer. O que a sua carne quer? Quais os desejos que você tem carregado no seu corpo, na sua carne? O Espírito te impele a não andar sobre essas coisas. Amém, queridos? Aleluia! Vamos avançar aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Perceba que o contexto no qual Paulo está tratando aqui com os irmãos da igreja da Galácia é sobre o você seguir a direção do Espírito. Amém? E não mais segundo a carne. Você não andar mais pelos seus impulsos, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Amém, irmãos? Sabe, o ser guiado pelo Espírito é isso também. É você entender. Sabe, é você entender que isso não faz mais parte da sua vida. Amém? Eu sou guiado pelo Espírito a respeito das minhas finanças. Eu sou guiado pelo Espírito a respeito dos meus comportamentos, do que eu devo pensar, do que eu devo falar. Eu não sei você, mas houve momentos da minha vida em que eu pensei em falar algumas coisas e eu senti alguns frios.
Houve momentos na minha vida que eu vacilei e dei vazão à carne e sofri o dano, querido. Você compreende como é importante para você ouvir a direção do Espírito? Porque uma vez que você, querido, decide avançar acima do que o Espírito está lhe instruindo a fazer ou a não fazer, sempre haverá consequências. Diga assim, consequências. Porém, querido, a consequência vai muito do que está relacionado, amém? Sabe, mas o Espírito sempre está ali, lhe instruindo e me instruindo. E ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amém? Não está mais sobre a sua obra, sua própria força. Amém, queridos? As pessoas na lei, no tempo da lei, andavam pelas suas próprias obras. A lei foi imputada para mostrar para os homens que eles precisavam de um Salvador, de alguém que pudesse justificá-los, e para mostrar para eles que eles não conseguiam caminhar por si mesmos. Amém, queridos? E Paulo diz, ei, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, não está sobre a sua própria força, sobre o seu próprio entendimento, pela sua carne, pelas suas obras, tentando fazer alguma coisa dar certo. Não, se você é guiado pelo Espírito, querido, você será bem-sucedido em todas as coisas. A questão é você se permitir ser guiado pelo Espírito. Aí perceba que à medida que ele trata sobre a inclinação da carne e a inclinação do Espírito, amém? O do ser guiado pelo Espírito e não andar sobre as suas obras, aí ele já entra sobre, no versículo 20, falando sobre as obras da carne. Aí, no versículo 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. Quando você anda pela sua natureza humana, seguindo a concupiscência da carne, o que vai ser manifesto a você é as obras da carne, ou manifesto de você, amém? Mas quando você segue a direção do Espírito, você vai estar constantemente manifestando o fruto do Espírito, querido, amém? É simples, queridos. A carne está militando contra o que é o Espírito. E o que o Espírito quer? Te conduzir a andar no fruto, manifestar o fruto, seguindo uma direção de sucesso, de jornada, de uma boa jornada para a sua vida. O que a carne quer é que você ande segundo os seus prazeres, e aí você vai estar manifestando as obras da carne e vai estar padecendo, sofrendo, distante daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Amém? E é sempre uma questão de você treinar o seu espírito, irmãos. Você treina o seu corpo? Alguns, né? Alguns treinam na colher, né? No prato. Sabe, queridos? Você pode treinar a sua mente, reprogramar a sua mente, o seu intelecto para algo específico. Sabe, queridos, eu não gostava de ler. Eu era alguém que não gostava de ler. Não tinha um hábito de leitura. Mas um dia veio um cara, um homem de Deus que Deus colocou no meu caminho, me instruiu a ler um livro e a partir dali eu passei a ficar apaixonado a ler. Mas foi uma dedicação que eu precisei ter. Sabe, eu exerci força para me desenvolver a ter um hábito de leitura. Então eu desenvolvi a minha alma, o meu intelecto. Sabe, eu recentemente também voltei a treinar e eu estou desenvolvendo o meu corpo a voltar a um padrão. Percebam uma coisa, queridos. Antes de eu casar, eu estava em uma série de meses treinando. Sabe, o meu corpo estava em um determinado padrão. Eu casei, parei de treinar porque foi mudanças de hábitos, de realidades, tudo mudou e aí eu não consegui encaixar a academia. Foi amor demais, irmãos. Sabe, mudou tudo. Aleluia. Mas aí aconteceu algumas coisas e eu precisei voltar a treinar, irmãos. E sabe, eu preciso agora exercer muita força para colocar de novo o corpo nos trilhos, queridos. Mas se eu preciso desenvolver, treinar a minha alma e o meu corpo, será que não deve ser feito também o mesmo com o meu espírito? Eu preciso treinar o meu homem interior, querido, a ouvir o Espírito Santo, a ser sensível ao testemunho interior.
E à medida que você obedece uma vez, fica mais fácil para a segunda, e mais fácil para a terceira, e mais fácil para a quarta. E você vai crescendo em discernimento e sensibilidade ao Senhor. Mas uma vez que você desobedece, aí fica mais difícil na segunda, e mais difícil na terceira, e você está dando ré naquilo que você construiu em Deus. Amém. E aí você vai precisar novamente empregar uma nova força para você se desenvolver novamente. Mas é uma coisa, é uma situação necessária para a nossa vida, queridos. É desenvolver o nosso espírito. Amém. Kenneth Hagin tem um livro falando sobre, é um trio, né, que ele estabeleceu, o homem em 3 dimensões, falando sobre o espírito, alma e corpo. O segundo livro, o volume 2, no caso, é Treinando o Espírito Humano. Amém? E o terceiro livro é Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Se você pode adquirir, nós vamos ter a nossa livraria, você vai poder adquirir os livros para que você cresça nessa temática, querido. Amém? Você compreendendo o que é espírito, alma e corpo, você treinando, desenvolvendo o seu espírito, irmãos. Amém? Precisamos fazer isso, é um hábito que nós precisamos estabelecer. Mas perceba que a carne vai militar, vai te conduzir a algo. O espírito vai te conduzir a algo. A questão é, aonde você está treinando o seu espírito? Você está treinando o seu espírito a se inclinar para as coisas da carne? Você está deixando a carne reinar e tomar o controle? Ou você está se submetendo à direção do Espírito e seguindo uma vida de frutos? Amém? Frutos do Espírito. Amém, queridos? Sabe, nós não vivemos mais por impulso. Diga assim, eu não vivo por impulso. Não, irmãos. Sabe, às vezes chega diante de mim algumas coisas que... Peraí, irmão. Deixa eu tomar um fôlego aqui, deixa eu administrar melhor para eu lhe dar uma resposta. Às vezes até coisas simples, queridos, mas é um treino, é um treinamento. Sabe, mesmo Carlos me procurou esses dias, o Carlos da Nayane, me procurou esses dias com uma situação. Eu disse, Carlos, e como eu queria entrar para essa situação, mas agora não é o momento. Mas eu disse, Carlos, cara, isso pela manhã, cara, deixa eu administrar aqui, deixa eu pensar direitinho para lhe dar uma resposta coerente, favorável, né? E aí eu passei o dia administrando e vendo possibilidades e situações para ver se dava certo pegar, era uma questão de trabalho, pegar aquilo ou não, entende? Então eu precisei, não, espera, não é pá. Agora, queridos, eu quero também te dar esse outro ponto. Recentemente, eu precisei fazer isso. Agora você precisa fazer isso com uma direção clara dentro de você. Chegou diante de mim uma possibilidade, uma mudança no que eu estava trabalhando, um tipo de... Vocês sabem que eu trabalho com um ramo de confecção e eu estava em um segmento e apareceu diante de mim uma outra situação de um outro segmento na qual também já trabalhei há tempos atrás em fábricas. E tudo é um treinamento, irmãos. Na fábrica lá eu fui treinado a um tipo de peça e eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com ela de novo. E aí hoje, recentemente, apareceu essa oportunidade e eu tive que ser rápido na resposta. Mas eu fui rápido na resposta por conta de uma convicção que eu tinha. Ei, isso aqui é bom. Eu tenho paz de seguir nisso aqui. Então eu vou dar uma resposta rápida. Fulano, é o seguinte, assim, assim, assim. Beleza, fulano, eu vou pegar. Entende? É você ser rápido. É você ser rápido. Mas é ser rápido debaixo de uma convicção no seu espírito. Amém? E é você não ser rápido em dar resposta por conta de uma convicção no seu espírito, de esperar um pouco, avaliar todas as questões, ter uma plena convicção da direção para que você dê uma resposta. Amém? Diga assim, eu não estou no escuro. Amém, irmãos? Sabe, em Provérbios capítulo 4, e abre comigo, por favor. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, queridos? Isso é você.
A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Há uma perfeição de Deus para a tua vida, irmãos. Há uma perfeição de Deus para a minha vida. Agora, quando eu vou chegar a essa perfeição? À medida que eu me submeto e obedeço às direções de Deus. Vai brilhando. Perceba que é gradativo. Amém? O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. É aquilo que eu falei no início. As pessoas que não nasceram de novo ainda estão em escuridão, querido, estão em morte. Eles estão tropeçando, eles estão caindo, mas nós não somos assim. Por que nós não somos assim? Porque eu sou bonito? Não, irmão, não é só porque eu sou bonito, não. É por causa da vida de Deus em mim. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Amém. Aleluia, vamos avançar. Deixa eu pegar aqui para não avançar, não passar dos versículos. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Próximo. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Avança. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Amém. Pula lá para o 23. Próximo, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. 26 e 27 agora. Pondera a verdade, a vereda de teus pés. Olha que poderoso, querido. Pondera a vereda dos teus pés. Tenha discernimento, entendimento de como você está caminhando, de como você está seguindo, ou até mesmo a direção na qual você está seguindo. E isso, querido, está para você fazer. Veja que o autor de Provérbios diz: ei, você deve ponderar a vereda de teus pés. Sabe, querido, mas há uma consciência no Espírito te auxiliando sobre esse ponderar. Essa necessidade de ponderação. Amém, queridos? E todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Versículo. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém, irmãos? Sabe, é isso. É essa direção. É aqui aonde o Espírito quer te conduzir, irmãos. Atenta a uma necessidade de nós atentarmos para a voz do Senhor, para as razões do Senhor, para aquilo que Ele está apontando para a nossa vida. Amém? Nos submetermos a ela, ponderando aquilo que está diante de nós, ponderando as possibilidades e as oportunidades que aparecem diante de nós, queridos. Amém? Aleluia! Sabe, em Isaías capítulo 1, versículo 19, abre por favor, Maria, esse versículo. Agora, queridos, está diante de você. É uma escolha que você vai tomar. Se quiserdes e obedeceis, comereis o bem desta terra. Agora, queridos, se você quiser, porque o testemunho interior está aí, a consciência está aí, a palavra está aqui diante de você, a palavra está no seu coração. Amém? Agora, se você quiser atentar para essas fontes de Deus que conduz e guia os seus passos, você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Se você quiser. Amém, queridos? Aleluia! Deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguma outra coisa aqui para nós. Versículo 19. Não, 19, né? Vamos para o versículo 18. Isaías 1, 18. Diz assim: vinde então e raciocinemos juntos. Amém? Deus lhe chama para a conversa, meu amigo. Deus lhe chama para você entender. Deus lhe chama para te mostrar as direções, as instruções que Ele tem para a sua vida. Amém? Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí versículo 19 de novo. E se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Amém, queridos? Aleluia! É nós atentarmos, queridos, para a direção, a instrução do Espírito. Amém? Diga assim, existe vida no meu caminho? Aleluia, queridos. Existe vida para o nosso caminho, queridos. Existe vida para os nossos caminhos. Deus sempre nos conduzirá à abundância, à paz, à plenitude. Amém? Ei, basta apenas nós seguirmos o testemunho interior. Diga assim, o Senhor me ama. Ele te ama e Ele me ama. Queridos, Deus ama tanto o povo de Israel que Ele falou aquilo no versículo 18. Ei, venha. E o contexto, querido, é que Isaías aponta algumas atitudes e comportamentos que o povo de Israel tinha cometido. E mesmo assim, Deus chega para eles e diz, olha, venha. Vamos raciocinar junto. E ainda que o que você tenha cometido seja tão vermelho como escarlate, ei, eu posso torná-lo branco como a neve. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Eu não sei você, mas eu amo Jesus, querido. Ele fez algo poderoso em meu favor. Amém. Sabe, queridos, há perdão, queridos. Há perdão para nossas vidas. Sabe, momentos em que eu desobedeci à direção do Espírito, o testemunho interior. Não foi só você não, querido, eu já vivi isso também. Mas houve consciência. E eu busquei não cauterizar a minha consciência, eu procurei me render à consciência. E dizer, Pai, eu vacilei. Mas eu estou aqui. Vamos caminhar de novo, quero acertar. Amém, queridos? O Senhor não nos lança fora, Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. Aleluia! Deixa eu pegar aqui uma coisa. Sabe, a desobediência, queridos, é como uma rebeldia. Amém? Deixa eu falar aqui. A palavra rebelde significa propenso à rebelião, ou seja, alguém que recusa obedecer a uma autoridade legítima. O termo apostasia é derivado do grego antigo apostatis, que significa rebelde. Deixa eu pegar esse ponto aqui. Alguém que se recusa a obedecer uma autoridade legítima. Queridos, quando nós nascemos de novo, a autoridade legítima que foi estabelecida sobre a nossa vida é a palavra e o Espírito. Amém? E nós precisamos obedecer à palavra de Deus e ao Espírito de Deus. Uma desobediência à palavra ou uma desobediência ao Espírito é uma atitude de rebeldia. O povo de Israel foi rebelde ao Senhor no deserto e por isso eles padeceram no deserto. E é interessante porque o autor de Hebreus, isso está lá em Hebreus capítulo 4, diz que eles não entraram no descanso. A desobediência nos priva da abundância, da plenitude, do descanso que Deus tem para a nossa vida. Mas seguir a direção do Espírito nos faz entrar no descanso. Desobedecer à direção do Espírito vai te impedir de chegar na plenitude de Jesus Cristo para a sua vida. E quando eu falo isso, eu falo na questão do crescimento espiritual que está disponível para você. Eu falo de todas as bênçãos que Deus já reservou para a sua vida, para ser manifesto sobre a sua vida. Eu falo de você entrar naquilo que Deus lhe chamou a ser e a fazer e exercer aquilo que Deus lhe chamou a ser e a fazer. A desobediência te priva de tudo isso, mas a obediência te faz entrar no descanso.